Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em Lucas 11, dos versículos 1 ao 13, e é a conhecida oração do Pai Nosso, onde Jesus nos ensina a orar. Ele ensina os discípulos a orar, né? Diz aqui no versículo 1 que um dos discípulos, não diz o nome, pediu: Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou os discípulos dele. E aí Jesus diz: quando vocês orarem, digam. E aí é o Pai Nosso, né? Aqui eu estou numa versão na linguagem de hoje, então ela é um pouquinho mais moderna, um pouquinho mais próxima da forma como nós, falaríamos hoje, né? Pai, que todos reconheçam que o Teu nome é santo. Venha o Teu reino. Dá-nos a cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não deixes que sejamos tentados. E aí é um trecho aqui do Pai Nosso e ele vai contar uma espécie de parábola para os discípulos aqui logo depois, né? Imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite. Ele diga: amigo, me empreste 3 pães. É que meu amigo acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E imaginem que lá de dentro ele responda: não me amole, a porta já está trancada, eu e meus filhos estamos deitados. Não posso levantar para lhe dar os pães. E Jesus diz assim: eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele, né, da insistência daquele que bate a porta, e dará tudo o que ele precisar. Por isso eu digo, e aqui é a parte principal de todo o trecho que nós estamos lendo aqui hoje. Por isso eu digo: peçam e vocês receberão. Procurem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem abre. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele lhe pede peixe? Ou se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. E aí, aqui está o segredo de toda essa insistência que Jesus fala, de pedir. Peça por fé. Se você conhece alguém que não acredita em Deus, que não consegue enxergar no cristianismo a resposta para as suas desilusões, as suas mágoas, enfim, para as lacunas em aberto na sua vida, peça a essa pessoa que, com o coração aberto, insista para com Deus, para que Ele lhe dê fé. Nós precisamos dizer a Deus: Senhor, eu não consigo acreditar no que eu estou lendo aqui. Eu não consigo acreditar naquilo que aquele cara fala lá todo domingo naquela igreja. Eu não consigo acreditar em Jesus como Deus. Eu não consigo enxergar que existe um Deus. Muitas pessoas, mesmo dentro das igrejas, não têm a verdadeira fé. Elas estão na igreja, elas são piedosas, mas elas não conseguem enxergar Deus como Deus de fato. Então elas estão atrás de uma revelação, elas estão atrás de uma cura, elas estão atrás apenas de pedir por causas financeiras ou por causas de saúde. E a chave do cristianismo não é pedir por essas coisas, mas é pedir para que nós possamos enxergar Deus em nossa vida como Deus de fato. Pedir que o Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso coração, para que nós enxerguemos a Bíblia como a história de tudo aquilo que Deus quer para nós e para a igreja. Como uma história sendo contada de como Deus aparece para o ser humano, como o ser humano tem os seus problemas e como Deus é a resposta para que o ser humano seja menos humano, no sentido de ser falho, de ser desistente, de ser mal, né? Como eu disse outro dia aqui na igreja, nós, nas condições propícias, somos capazes de qualquer coisa. As pessoas olham alguém que é corrupto, alguém que é assassino, alguém que trai o cônjuge, e olham e dizem: eu nunca faria isso. Nós jamais podemos falar essas coisas, porque nós não estamos naquela situação propícia que aquela pessoa teve
para cometer aquele delito, aquele pecado, né, aquele delito espiritual, digamos assim. Porque nós, nas condições propícias, somos capazes de qualquer coisa porque nós somos seres humanos. Então, nós precisamos pedir a Deus fé. Cotidianamente, diariamente, nas nossas orações, nós precisamos sempre pedir perdão pelos nossos pecados e pedir para que Deus habite em nós, dando-nos fé. Outras pessoas estão dentro das igrejas olhando para os pecados das outras. Deixam de ir à igreja porque aquele fulano ali fez não sei o que. Como pode ele estar ali em cima falando, tocando, ou ensinando, ou qualquer outro tipo de coisa? Isso está errado, porque Jesus perdoa os nossos pecados. E nós estamos na igreja justamente por isso. Não estamos para sermos perfeitos. Então, veja, nós precisamos pedir para que Deus ilumine a nossa mente. Se nós pedirmos com insistência, como Jesus fala aqui, esse amigo que bate a porta às 3 horas da manhã, essa pessoa inconveniente, que incomoda, somos nós. Nós temos que ser essa pessoa aqui, pedindo a Deus todos os dias que Ele nos dê fé. Senhor, eu estou aqui novamente, pedindo perdão pelos meus pecados e pedindo que o Senhor intervenha na minha mente, no meu coração, no meu espírito, para que eu enxergue o Senhor como Deus da minha vida. Para que eu enxergue o Senhor como motor gerador de todas as coisas que acontecem na minha vida, como o início de tudo. Para que eu enxergue as situações da minha vida como sendo coisas plantadas pelo Senhor para que eu as viva e para que, as vivendo da maneira que o Senhor quer, eu possa glorificar o seu nome. Eu possa ser usado pelo Senhor para ser a história de vida para alguém, para ser uma história que vai mudar a vida de alguém, para ser a história que vai fazer com que aquela pessoa entenda o Evangelho e venha para cá, mesmo através dos nossos erros e dos nossos pecados. Nós sempre devemos nos lembrar de Davi. O homem segundo o coração de Deus é o que está escrito na Bíblia. Porém, Davi pecou, indiretamente assassinou um homem, engravidou a esposa desse homem, depois que ele morre, traz ela para junto de si no palácio, e o filho desse pecado, ele morre, mas com essa mulher, posteriormente, Davi dá sequência ao seu reino. O filho dessa mulher, dele com essa mulher, Batseba, é Salomão. Então, olhe, Deus pega algo, uma situação errada, pecaminosa, e transforma, no fim das contas, em algo que é a história que Ele quer para a sequência do povo de Israel. Então nós precisamos pedir, por isso nós não devemos julgar uns aos outros, Mas, voltando aqui para o nosso tema, nós devemos pedir a Deus que Ele faça isso com a nossa vida. Que Ele nos dê fé. Que Ele abra os nossos olhos para nós enxergarmos as coisas como Ele enxerga. E não como nós enxergamos. Para que nós tomemos as decisões na nossa vida, desde como vamos pentear o nosso cabelo, até com quem vamos nos casar, ou o que vamos comprar, onde vamos morar, se vamos nos mudar ou não, tudo, que nós trabalhamos com a sabedoria dele, baseados na sabedoria dele, na vontade dele, não na nossa. Então, devemos ser essa pessoa insistente, inconveniente, incômoda, que pede os 3 pães aqui, nessa pequena história que Jesus conta para os discípulos, logo após os discípulos pedirem que ele os ensine a orar. Eu não sei se você reparou, mas o Pai Nosso aqui está diminuído. Na versão em Lucas ele é menor do que na versão de Mateus. Então, só que aqui Jesus conta essa história. Então ele exemplifica como nós devemos ser. Peça com insistência para Deus. Não peça saúde, não peça dinheiro, não peça um amor na sua vida, não peça pelo bem do país, não peça por várias coisas. Peça para que Ele tome o controle da sua vida. Mostre o que você deve fazer, aponte os caminhos que você deve seguir e, principalmente, que Ele te dê fé, para que você o enxergue como Deus na sua vida. Não como um amuleto, não como um senhor moralista que vai te dar uma chibatada se você errar, que não vai te perdoar se você pecar, não como, um banco, não como um hospital, que você o enxergue como Deus, como tudo na sua vida, como aquele de onde as coisas saem e para onde as coisas vão e terminam, um ciclo fechado. Deus abençoe sua vida. Até mais.